Então, hoje, mais uma vez, temos a oportunidade. Eu volto a confessar, por causa do Skype, não tenho a imagem, mas o meu convidado muito rapidamente vai me ajudar. Eu sei que vocês em casa já estão a vê-lo. Ele que tem as iniciais JF, mas tem realmente a necessidade. O Skype faz estas armadilhas quando começamos a gravar as entrevistas e ele vai ter que carregar ali no botão para eu poder vê-lo, porque, como digo, vocês veem, mas eu não tenho mesmo a imagem. E iria pedir aqui, no caso, ao João, o João Filipe, que faça o favor, e sei que me estás a ouvir aí desse lado, João, correto? Correto, Gonçalo. Estou a ouvir perfeitamente. Falta só carregar aí no botão, o tal botão que tínhamos falado, para eu ter a imagem deste lado. Não tenho a imagem deste lado, confesso. Neste momento já tens? Ainda não. Ainda não. Ok. Só mesmo carregar aí no botão no meio da chamada. Aí está. Agora sim, em grande qualidade. Já os meus convidados, vamos dizer assim, tinham a imagem perfeita e quem está a ver esta entrevista também, eu fui o último a ver, de facto, um enquadramento maravilhoso como o João hoje tem aqui para nos mostrar. O João, que vem para falar de dois temas principais, obviamente guardaremos para outras alturas outros temas que possam também vir a interessar, mas o João está de partida para as 24 horas de fronteira, e vamos precisamente saber isto, porque há um envolvimento familiar na família Monteiro, precisamente com esta prova aqui bem perto de Évora, mas também temos a componente dos ralis para falar e vamos guardar os minutos finais para um balanço desta temporada de 2022. Mas, sem mais demoras, João, dar-te as boas-vindas, agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade e aquilo que eu te pergunto é, preparado estás para a fronteira? Como é que vai ser e o que é que vão fazer na família Monteiro nestas 24 horas? Bem-vindo, João. Ok, Gonçalo, olha, boa noite a ti e a todo o auditório de 16 Válvulas. Muito obrigado pela esta oportunidade. E quero também agradecer-te para tudo isto que tu fazes por ralis, para que é super importante e por este desporto que nós todos gostamos. Ok, dito isto, estamos de partida para a fronteira, mais uma da família Monteiro. Portanto, isto número quanto? Quantas fronteiras? Penso que é a sexta ou a sétima. Nós começámos em 2015. Obviamente que houve ali um ano de pandemia que acabámos por não fazer, obviamente derivado ao mesmo tema, mas até agora estamos feitos todas. Pronto, isto foi uma coisa que partiu do meu irmão Jacinto, que foi o meu primeiro ídolo no desporto automóvel, e ele em boa hora se lembrou de fazer, disse-me uma vez, mano, vamos lá, que eu não queria morrer sem fazer fronteira. Eu disse, deixa lá essa conversa mórbida à parte e vamos lá então fazer fronteira, com as condições que temos. Portanto, não levamos um Jeep que é bastante singelo, mas bastante nobre em termos da sua fiabilidade. E lá vamos com este espírito familiar de convivermos. Há um sobrinho que é filho do meu irmão que também vem da Holanda todos os anos para estar lá connosco. E usufruir, obviamente, daquele espírito fantástico que só a fronteira pode nos dar. Portanto, é uma corrida da família, é um convívio e é, obviamente, uma situação que nós queremos fazer sempre o nosso melhor em consciência. E era isso que eu ia perguntar. Nestes 6 anos, qual terá sido o maior destaque? Vamos falar assim destas foi a primeira que nós fizemos, porque partimos à aventura sem qualquer tipo de experiência e acabámos, fizemos 74 voltas, se não me engano. Tivemos aqueles problemazinhos de um alternador, coisas que acontecem, portanto, a toda a gente, mas fora disso, penso que até foi uma participação bastante boa, 74 voltas, acabámos ali dentro do meio do pelotão, foi muito bom. Depois houve outras que foram menos más, mas aquela que eu mais saliente foi a do ano passado. Nós, o ano passado, com o mesmo carro, fizemos o segundo lugar do T2, a 2 voltas do primeiro lugar. Portanto, não estávamos nada a contar com isso, estávamos, portanto, a participar e a fazer a nossa corrida, mas e depois, afinal, estamos aqui a 2 voltas do primeiro lugar. E não conseguimos já recuperar, não é? Porque na parte final tivemos ali, portanto, uma situação de má comunicação e não conseguimos recuperar. Este ano, obviamente, vamos com um bocadinho mais atenção se essa situação se passar e se estivermos, obviamente, nessa situação. Como tu sabes, fronteira é muito imprevisível, situações meteorológicas, situações mecânicas, as nossas próprias, mas pronto, vamos tentar sempre o nosso melhor em consciência, Gonçalo. João, então perceber que carro é esse, que Jeep é esse, para este ano, vamos falar daqui deste ano. Ok, o Jeep é um Nissan Terran 2, um ex-troféu, portanto é um Jeep a gasolina, portanto um 2400 que foi preparado na altura que havia o troféu Nissan.
Portanto, exatamente, é um Jeep a nível de potência que rondará os 140, 150 cavalos, mas quer dizer, é uma mecânica simples e fiável. Não temos turbo, quer dizer, também não andamos tanto depressa, mas é uma peça menos que nos impede de acontecer alguma avaria, e é um Jeepinho muito nobre em termos da sua fiabilidade. Portanto, nós vamos ali rodando com ele, e ele tem sido sempre um companheiro muito fiel, apesar de não ser muito performante, mas é bastante fiel e bastante fiável. Portanto, e a nossa participação também é uma participação em que queremos nos divertir e chegar ao fim. Portanto, isto é Claro. o E objetivo. quantos pilotos, então? Mais uma vez o irmão e o sobrinho? Vamos levar 4 pilotos, portanto, será o Merman, que é o mentor do projeto e que ele é que desenvolveu, portanto, isto tudo, e eu faço muito gosto em acompanhá-lo. Portanto, eu serei o segundo piloto. O filho dele, o João António, será o terceiro piloto, e depois temos um amigo do Ourique, que é, portanto, uma pessoa que tem alguma experiência também a andar em todo o terreno e tem jipes, que é o David Guerreiro, que será o nosso quarto piloto. E, portanto, aqui a nível de estratégia, vocês já definiram quem é que vai fazer o arranque, por exemplo, quem é que vai fazer o turno principal da noite? Sim, já temos... Ou isso é conforme os treinos? Agora, depois dos treinos, como é que vão descobrir isso? Então, para já temos a estratégia, que é uma estratégia que utilizamos desde a primeira vez. Portanto, normalmente sou eu sempre que faço o arranque devido àquela experiência mais do rallies e mais de estar mais afoito um bocadinho com o contacto com os outros pilotos. Sou eu normalmente que faço o arranque, depois entrego 2 horas depois o Jeep ao meu irmão para ele apanhar um pouco do dia e rodar. Depois irá o meu sobrinho e o David em quarto lugar. À noite, conforme a disponibilidade de cada um e quem quiser rodar, porque é mais ou menos onde os outros param, e se nós estiver tudo bem, onde nós vamos andar mais para fazer voltas, visto que a potência não é o apanágio do Jeep, então temos que andar com o nosso ritmo e tentar fazer o maior número de voltas. E depois se verá, o Gonçalo, isto e depois depende quer dizer, não estamos aqui para fazer uma competição levada ao extremo, quer dizer, vamos lá para nos divertirmos, é o convívio, é depois a vontade de cada um, aquilo que se queira fazer. Okay. João, e para fecharmos o dossiê, neste caso do terreno e as 24 horas de fronteira, penso que será a altura indicada para ficar aqui nos agradecimentos, porque vocês sozinhos, apesar de terem vontade, não iriam conseguir fazer e estar presentes nesta prova. A quem é que merecem aqui agradecimentos? Se calhar a começar pela parte mecânica, quem cuidou? Sim, sem dúvida. Vamos começar pela parte mecânica. Quem cuidou do Jeep, o Jeep é cuidado em 2 fases. Há uma fase mais pura e dura da mecânica, que é cuidada pelo Ricardo Nascimento, que foi o antigo campeão de T8 de 2021, se não me engano. Ele andou com um BM e ele era o antigo dono do Jeep, e é uma pessoa que, pronto, nós temos um apreço enorme por ele e que nos cuida do Jeep mecanicamente. Depois o Jeep vem para nós e nós, com a nossa estrutura e com os nossos parceiros, fazemos aqueles retoques finais do Jeep, a publicidade, uma luzinha que não está a funcionar, ou qualquer coisa assim, nós, e depois no final fazemos, portanto, a parte final mais leve da mecânica do Jeep. E aí, este ano temos a parceria, já o entrevistaste, do Diogo Machado e da Supreme, estamos com eles, portanto, temos 2 mecânicos que vão connosco, portanto, da parte do Diogo, e depois os nossos principais companheiros a nível de publicidade têm sido a Olimpo-Cor, que também acompanha nos rallies, a Câmara de Ourique, através da capital do Porco Preto, a ACAPA, que é uma associação também de produtores do porco preto, temos as casinhas da Tia Emília, que é portanto, um alojamento rural na Comporta, ali na Carrasqueira. Se não me falha, tenho aqui, deixa-me só aqui recorrer aqui a mais 2, só para não estar a mentir. Aqui ficamos com um enquadramento, como podem ver também, exatamente. Deixa-me só ver aqui, porque o meu irmão manda-me sempre aqui os patrocínios, os patrocínios todos. Temos também um patrocínio da Autolook, que é o Carlos Sousa, que nos faz sempre os press release e isso tudo, e que é um amigo de longa data, tal como tu, é um aficionado do rallies e tem feito muito por nós, a nível também de divulgação. E deixa-me ver aqui...
Portanto, mas estes são os principais, Gonçalo. Acho que pode representar aqui os outros e não vamos entrar em detalhes, mas com certeza Sim. merecem aqui todos eles o agradecimento pela presença, naturalmente, junto de vós para tornar possível esta aventura. Então, Exato. vamos falar de rallies aqui também muito rapidamente. Vamos perceber balanço positivo, negativo, e depois já vamos perceber em detalhe o que é para dizer, porque a temporada já acabou, ainda vais... A época já acabou, infelizmente começou mal. Nós este ano tínhamos feito uma aposta num carro competitivo, mais competitivo, portanto adquirimos o Twingo R2 de ex-Paulo Correia, que foi um carro que foi campeão do centro, portanto um carro mais competitivo, para substituir o Toyota, porque pronto, eu sou um bocadinho regionalista nato e acho que às vezes com poucas coisas, se houver vontade com pouco, não é preciso às vezes grandes carros para nós conseguirmos fazer aquilo que temos a fazer. Obviamente, com um carro mais feito por a fábrica, é outra história e não condeno quem eu tenho, isto é como o outro diz, cada um vai à missa com o fato que tem, mas para chamarmos pessoas, eu acho que não há necessidade de quem queira vir fazer rallies de começar logo com uma coisa, quer dizer, muito cara, muito preparada, porque, repara, este Toyota foi um carro que eu até fiquei um bocado, quer dizer... Percebo que é um carro que não tem muito historial e bastante antigo, mas quer dizer que tem uma fiabilidade imensa. Ele, para tu teres uma pequena ideia, as últimas 6 provas de terra do campeonato de 2019 até 2021, depois 20 houve aquele interregno, ele ganhou 6 consecutivas em terra. Portanto, é um carro, e posso dizer que o carro não chegou aos 7.000 euros. Portanto, estás a ver o que é que se poderá fazer no regional. Basta ter vontade. Eu sou muito apologista das pessoas virem, participarem, começarem com uma coisa pequena e depois darem um salto para as coisas maiores. Quem tem o grande carro, sim senhora, é bem-vindo à mesma, é aquilo que eu digo, cada um vai com o seu fato, mas eu noto que há muita gente que acaba por não vir, porque não tenho um carro XPTO e não vou, e não façam isso. Portanto, venham para os rallies, participem. E estiveste então em que campeonato este ano, com o Twingo? Fiz aqui o campeonato regional sul, portanto inscrevi-me com o Twingo e obviamente fiz o negócio do carro a uma semana do Rally de Portimão, para teres uma pequena ideia. O Rally é um Rally que, pronto, é engraçado, que todos nós conhecemos-lo bem, porque já os temos feitos várias vezes. O conhecimento do carro é que era pouco, portanto eu comprei o carro ao Paulo Correia e assim que o comprei, meti-me com ele na prova. Obviamente que, passando lá à frente, eu estava a fazer mais ou menos terceiro lugar, o conhecimento do carro tem que ser bastante. E percebi pela pior forma que ele é um bocadinho curto entre eixos e tem que se ter um bocadinho cuidado nos ressaltos. O carro é fabuloso, mas tem que ser um bocadinho nos ressaltos. E um ressalto desses, abordá-lo de uma forma mais agressiva, e o carro obviamente perdeu o contacto com o solo e tivemos um estouro forte, portanto foi bom, e obviamente a época findou por aí, porque o arranjo do carro teve que ser todo arranjado e teve que ser bem arranjado, e desde já aqui os meus agradecimentos aos irmãos Marreiros, tanto ao Carlos como ao Márcio, que fizeram um trabalho fenomenal com o carro, para terem um carro pronto, para eu, e depois no fim da época, me decidir, indo ao Rally de Vila do Bispo, que era o último aqui em terra do Campeonato Regional Sul, e já tinha uma ideia do que era o carro em asfalto, mas queria perceber também o carro em terra, Gonçalo. E então eles prepararam-me o carro, arranjaram-me o carro com uma forma muito boa, e eu fui experimentar o carro em terra, e realmente deu para ver que o carro em terra, para mim, ainda é melhor do que no Alcatrão. Apesar de serem coisas mais complexas a nível de mecânica, é um carro mais complexo, é um carro de fábrica, o carro teve bastante tempo de cabeça para baixo e obviamente tudo o que era sensores e não sei o quê veio-se a revelar no rally e o carro entrou em modo safety. Mas para ficares com uma ideia do que é o carro e da experiência que eu tive com ele, nós mesmo com o carro a falhar em modo safe, no primeiro troço tirámos o crono e ficámos a 1/10 do primeiro lugar. Portanto, é um bom início para este carro. Portanto, neste momento o carro está em caminho direito para o arranjar, portanto está na ERC, e eles já acabaram por ver os erros todos do carro, e eu depois, quando o carro estiver pronto, vou começar a época de 23 com esse carro. E o objetivo, outra vez, Regional Sul? Regional Sul, sim. Regional Sul e pronto, e vamos ver... Rally de Lisboa?
Rally de Lisboa, sim, gostei muito, já o fiz ao lado, fiz com um amigo meu que, pronto, não sou navegador, mas em termos de amizade ele estava aflito e eu fui com ele com todo o gosto e adorei o Rally tem uns troços fantásticos, acho que é um Rally bem organizado, com uns troços fantásticos, muito bons, com muita condição, com um público espetacular, e gostei muito, apesar das ligações serem um bocadinho longas, ao facto de nós aqui embaixo no Algarve termos as coisas um bocadinho mais perto e então estranhamos isso um bocado. Mas pronto, saímos da zona de conforto. Diz. E não ficaste com pena de não ir ao Rally de Tavira? Claro. E não se arranjava outro carro? Não havia hipótese? Agora para o Rally de Tavira. Sim. Para fechar a época em beleza, no fundo para aquele sabor agridoce que foi o início e depois acabar-se e teres aqui ser o repousado, poderia ser aqui o final. Sim, nós como pilotos temos sempre pena de não participarmos nas provas. O piloto adora fazer provas, adora rallies, adora conviver com os outros. Mas quer dizer, torna-se depois muito em cima, Gonçalo, com as 24 horas de fronteira. E eu nesse aspecto não posso deixar de acompanhar o meu irmão porque ele sempre me acompanhou a vida toda dele. Portanto, e tenho que estar com ele e tenho que estar focado em tratar desta logística toda. E obviamente que depois torna-se muito em cima do acontecimento e todo este investimento que fiz também, desde do arranjo do Márcio, agora o carro foi lá para cima para a RC, porque eles disseram que é a melhor maneira e são as pessoas mais competentes para mexer no carro. E vamos campeões nacionais todo o terreno, por exemplo? Epá, adorei o tratamento deles, estive lá 2 dias com eles, vim completamente rendido ao profissionalismo deles. Portanto, vou preparar então, vamos fazer fronteira, que é a corrida da família, e depois preparar a época de 23 com mais calma e com mais ponderação do que estar a fazer as coisas todas em cima uma das outras. Muito bem. João, está feito o balanço de 2022, está lançada já, neste caso, a prova final do campeonato, vamos chamar-lhe assim, mas do todo o terreno nacional em fronteira, no próximo fim de semana, mas fica desde já o desafio de depois regressares aqui em 2023, seja ou porque lanças, neste caso, o projeto por completo, ou então fazer aqui um balanço já com a época a decorrer, mas fica desde já esse nosso convite. De resto, agradecer esta oportunidade, conhecer um bocadinho mais de outros projetos que andam, de facto, seja nos rallies, seja no todo o terreno, e só me resta mesmo desejar boa sorte então para a prova deste fim de semana, para a família Monteiro, naturalmente com todos os envolvidos e que tudo corra para o melhor, ficando aqui também o nosso agradecimento por conhecer aqui mais um dos projetos que estão ligados a esta prova, a trazerem o tal espírito, embora algarvios, mas a trazer o tal espírito das 24 horas de fronteira, que é nestes pequenos detalhes que se notam perfeitamente e que trazem tanta gente para uma lista de inscritos este ano, de facto, muito, muito cheia e muito interessante, e vai trazer muita gente, com certeza, à bonita Vila de Fronteira. Por isso, um abraço, João. Tudo bem? Gonçalo, tudo muito obrigado pela tua oportunidade, as maiores felicidades para ti, para o teu programa, para o teu auditório, e muito obrigado por esta oportunidade. Espero que falemos em breve, temos grandes projetos para fazer. Muito obrigado. Muito bem. Um abraço, uma boa noite e obrigado.